Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Diversamente, o seu podcast de diversidade. Eu sou o Paulo Reis e só alguns avisos antes da gente começar a nossa conversa. O nosso podcast conta com o apoio em parceria do programa Vai 2, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, e também a gente conta com o apoio do nosso sangue aqui, o coletivo Cine Mateus, que está organizando toda essa estrutura para você que está escutando no seu agregador de áudio favorito, na sua plataforma de vídeo favorita, esse conteúdo que a gente está realizando aqui. Então, um agradecimento bem intenso aqui para a galera que está fazendo com que isso aconteça. E a gente gostaria também de convidar você que está acompanhando a gente, seja as empresas, organizações, pessoas de modo geral que, enfim, simpatizem pelas nossas causas e projetos, para que confiram as nossas redes sociais, para que vocês vejam o que a gente está realizando e, de certa forma, engajem nas nossas causas e colaborem na medida do possível. Bom, só retomando um pouquinho aqui no nosso podcast, a gente está começando o segundo episódio de Diversamente. É um podcast que ele busca a criação de um espaço de identificação em que várias vozes e identidades possam se sentir representadas. A gente tem uma tarefa aqui que é falar de diversidade dentro das diversidades, né? Então, como que a gente consegue construir e reconstruir o comum a partir do ponto de vista das subjetividades, existências e diversidades minorizadas? É possível com isso combater as desigualdades sociais e promover um imaginário coletivo potencialmente transformador? Parece ousado, mas a gente está ferrenhamente aqui envolvido para que a gente consiga realmente construir, fortalecer esse comum. E o tema de hoje é feminismos, no plural. O que todas as pessoas têm a ver com as pautas e as lutas feministas? Quais as camadas e os lugares de fala desses debates? E para muitas das mulheres que, enfim, a opressão é imposta pelo patriarcado, a gente tem outros elementos que fundamentam isso, como elementos raciais, étnicos, sociais, regionais e culturais. Então, que olhares que nós podemos ter sobre o feminismo, olhando para a diversidade dentro desse mesmo tema? E aqui nós estamos com duas pessoas incríveis e maravilhosas para compartilharem um pouquinho das suas existências conosco, a Ayo Tupinambá e a Ellen Rio Branco. Sejam muito bem-vindas a este podcast. Ayo, você pode falar para a gente quem é a Ayo e o que é o feminismo para você? Sim, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com a Ellen. Bom, eu sou uma travesti preta, gorda, vinda da periferia. Meus avós vieram da Bahia, minha mãe foi a última filha que nasceu lá, na cidade de Carinhanha. Morei na Zona Sul, morei na Zona Oeste há muitos anos e agora estou na Zona Norte. Eu sou uma artista, principalmente sou cantora, tenho trabalho nas redes sociais, das mídias sociais e nas plataformas também. Lancei 4 músicas e especificamente meu trabalho é voltado na ancestralidade travesti. Essa sou eu, também sou filha, amiga, namorada e muitas outras coisas também. E o feminismo, para mim, é um movimento, né, óbvio, mas também é um lugar de acolhida entre as minhas, assim, falando especificamente sobre ser uma travesti preta, né? Então, eu morei 2 anos fora de São Paulo, morei no Nordeste, morei 1 ano em Fortaleza, 1 ano em Natal. E aí, quando eu voltei, eu volto começando a minha transição e tem um grupo de travestis que me acolhe. Então essas meninas são o meu feminismo, né? São essas meninas que me acolhem, que me ensinam muitas coisas, assim, politicamente também, mas afetivamente também. Acho que é isso. Importante, muito obrigado, Ayo. Ellen, você pode falar um pouquinho quem é a Ellen e o que é o feminismo para você? Eu sou filha de Fátima Regina, filha de Walker Natalina, então 2 pessoas, meu pai mineiro, minha mãe do interior de São Paulo, então eu me considero uma caipira do chão de terra vermelha, do interior de São Paulo. Sou moradora de cidade Tiradentes, então uma mulher preta, gorda, bissexual que hoje se constitui a partir desse lugar, dentro da minha quebrada, cria dos predinhos da Coab. Sou atriz do Núcleo Teatral Filhas da Dita, um grupo que nasce em cidade Tiradentes e há 15 anos, né, resiste aí a todo esse contexto periférico
né, que é você fazer arte hoje nas periferias. Então, essa sou eu. Sou jongueira também, de uma comunidade de jongo chamada Jongo dos Guaianás. E o feminismo também, para mim, assim, acho que é também na verdade, é uma busca, né, de entender dentro desses feminismos onde que eu, enquanto uma mulher preta de quebrada, também se encontra, né, dentro desse feminismo. Eu acho que eu tenho algumas premissas, né, que me aproximam, assim. Então, às vezes eu me sinto uma mulher feminista, mas às vezes algumas contradições me dizem, não, né? Mas eu acho que são essas construções também, né? Acho que nada tá muito formatado e engessado, assim, né? Então, acho que algumas coisas me aproximam desse feminismo, mas eu acho que também a possibilidade de poder construir coisas, né, dentro do que a gente já entende de feminismo, acho que também é importante, assim. Gente, mais uma vez, muita gratidão por vocês estarem com a gente. A gente fica muito feliz de vocês compartilharem um pouquinho de quem vocês são aqui com a gente e engrandecer esse debate, essa discussão. Bom, eu estava lendo esse livro aqui da Bell Hooks. Para quem está escutando, a gente não está visualizando, eu estou mostrando aqui, que é O Feminismo é para Todos, Políticas Arrebatadoras. E só também fazendo um adendo antes de realmente fazer a pergunta, né? Eu poderia partir também de outras referências de feminismo, né? Como a Angela Davis, falar sobre Djamila Ribeiro. Uma outra dica muito bacana, que é a professora Letícia Nascimento, não sei se vocês conhecem, que é uma profa travesti da Universidade Federal do Piauí. Então, existem muitas possibilidades de abordagem de ponto de partida, mas eu escolho a Bell Hooks e qualquer uma dessas outras opções acho que seriam muito importantes. Primeiro, para evidenciar que o nosso ponto de partida aqui não é um feminismo branco, né? E o segundo também para a gente alargar a legitimidade do transfeminismo, do feminismo negro e de um feminismo decolonial, né? Então, como é que a gente realmente pensa possibilidades, pensa outras maneiras de se realmente forjar o feminismo para que a gente consiga acolher todas as pessoas, né? E dito isso, ela vai dizer nesse livro que o feminismo é um movimento que existe para acabar com o sexismo, com a opressão e a exploração sexista, né? Isso é muito importante porque ela vai qualificar ainda mais o feminismo com camadas de classe, de raça e de questões estéticas também. Ela chega a abordar isso ao longo do livro. E aí, se a gente traz essa discussão, não só para a nossa conversa aqui, mas pensando ano de 2023, pensando o século que nós estamos, o milênio que nós estamos, como que a gente pode interpretar as problemáticas que o feminismo procura enfrentar atreladas com outros estratos como gordofobia, transfobia, além do próprio racismo? Você pode começar, Ellen, por gentileza? Por isso também eu acho que esse movimento do feminismo, né, eu acho que ele também é uma construção, né? Porque é isso, assim, se a gente também é sujeita do nosso tempo, né? Então eu acho que a gente também precisa pensar a partir dessas pautas, né? Que às vezes não estavam ali intrinsecamente, assim. Tem uma autora que eu gosto bastante e que eu me aproximo desse feminismo que ela diz, que é a Lélia Gonzalez, né? Que é uma mulher preta, brasileira, é uma grande intelectual, assim, para mim, né, na verdade, e que pensa muito sobre isso, assim, né, que vai aí falar do português, que vai falar da Améfrica, né, então eu acho que e que a forma com que alguns temas ela ainda não estava colocado ali, mas ele já está aberto para que isso aconteça também, né? Então, quando ela diz, né, de que mulheres estamos falando, é extremamente importante que a gente, né, se coloque nesse lugar. Então, que mulher, né? Essa mulher também sou eu, né? Então, é sempre importante, antes de tudo, a gente pensar, né? Que mulheres são? Quais são essas mulheres, né? Então, tá, o índice da violência diminuiu, mas para qual mulher? Né? Porque se você for olhar para a mulher negra, em especial a mulher periférica, ela nunca caiu, né? Então, são uma série de questões aí, né, que inclusive
vem desde da fundação mesmo do movimento feminista, né? Quando você vai ali, acho que é importante, é uma luta importante, né? Para as mulheres brancas, mas quando essas mulheres estão reivindicando o mercado de trabalho, elas já não viam as mulheres negras como uma classe trabalhadora, né? Mulheres escravizadas. Então, aquilo não era um trabalho. Então, ali já dizia, né, o que tipo de feminismo, né? Quais eram essas mulheres que podiam ali vivenciar e reivindicar essas pautas a partir do movimento feminista. Então, eu acho que essas construções, né, ela é extremamente importante a gente também conseguir ter esse olhar, assim, né, porque quando a gente fala de feminismo, é extremamente importante para nós, pessoas pretas, né, mulheres pretas, dizer que tipo de feminismo é esse, né, porque a gente também vive aí uma geração onde algumas palavras elas estão muito dadas, assim, né? Então, é importante que a gente também consiga pontuar aonde que nós, mulheres pretas, também podemos construir esse feminismo, né? Onde a gente pode se sentir parte também, né? Então, eu acho que é isso. Ah, maravilha. Aí você pode responder também essa pergunta aí, só também fiquem à vontade para comer aqui. A gente tem aqui nossa mesa maravilhosa com bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Temos queijinho com tomatinho. Temos uvinhas, enfim. Isso aqui é realmente para ser um... Exato, ser uma mesa de café da tarde. Então fiquem à vontade. Mimadas. Farta, do jeito que a gente é bem farta. Temos suquinho aqui que não tem trabalho escravo, isso é muito importante ser dito. E temos uma água aqui também muito gostosa e chocolatinhos. Produção da casa, hein? Produção da casa. Eu acho muito importante essa questão da Bell Hooks trazendo o plural dos feminismos, né? Eu acho que é uma coisa que acontece também junto com a comunidade LGBT, no sentido de as letras vão sendo agregadas no sentido de trazer inclusão para o maior número de pessoas, né? Então, acho genuína essa ideia de vários feminismos, né? Porque é isso. Nós somos duas mulheres pretas, mas totalmente diferentes, né? Vindas da periferia, enfim, com as suas vivências, mas há uma diferença, né? Há algumas questões muito particulares e as coisas precisam ser vistas com uma certa interseccionalidade, né? Com os cruzamentos, com as encruzilhadas das nossas vidas. Então, e como fazer isso na prática, né? Como botar esse negócio em prática, porque muitas das vezes a gente vê alguns movimentos feministas que vão excluir a gordofobia, que é um assunto imprescindível de ser discutido. A gente sabe como é a vivência de uma mulher preta gorda, é diferente de uma vivência de uma mulher preta magra, por exemplo, né? Recentemente eu estava num evento, num lugar que era só para pessoas pretas, né? E aí foi levantado um questionamento sobre o amor preto. E aí a pessoa disse, aqui só cabe o amor preto. Quer amor interracial, vai para outro lugar. E aí eu, com as amigas que estavam em volta, eu falei, tá, mas quantas pessoas pretas dão em cima de mim? Quantas pessoas pretas também se disponibilizam a me dar um afeto? Então, há particularidades muito específicas nessas mulheridades, nesses feminismos que são vividos. E eu acho que esse é o nosso maior desafio. Como gerar inclusão e diversidade, respeitando todo mundo e entendendo que, sei lá, esse copo, é isso que eu falei, nós somos mulheres pretas, mas nós somos muito diferentes, entendeu? Tem particularidades que precisam ser respeitadas. Eu acho que esse livro da Bell Hooks, né, todo mundo diz que é a Bíblia do feminismo, né? Então, tem coisas importantíssimas. E eu, sinceramente, não sei como responder, como colocar tudo isso em prática. É bem complexo mesmo, e só puxando um pouquinho do que você falou, que eu acho que vem muita discussão da solidão da mulher preta, né? É muito importante a gente entender essa solidão, porque ela tem a ver não só com aspectos afetivos, né? Com aspectos de você realmente se conectar com outra pessoa, desenvolver uma relação, mas a partir do momento em que a voz também ela é respeitada, né? Você, de certa forma, começa a pautar coisas, a reivindicar por coisas, e às vezes você também acaba vendo um movimento de isolamento, digamos assim, porque, nossa, a pessoa tá sendo muito chata, tá o tempo todo querendo falar coisas que a gente,
sabe, meio que dá um estresse, assim, essa pessoa tem uma voz que ela não é escutada porque é visto como mimimi ou como coisas chatas que estão sendo ditas, só que quando é uma pessoa branca, pelo menos, né, por exemplo, que quando fala, quando acaba falando isso, tem, parece que um espaço de privilégio, de respeito e de acolhimento das suas pautas muito mais iluminados, digamos assim, né, então me veio um pouquinho disso também, né, quando você consegue fazer a crítica, quais críticas que são realmente acolhidas, né? Porque parece que aquelas que bagunçam um pouco o sistema, né? Elas são acomodadas de outra forma, até por pessoas que também fazem parte de grupos minorizados e que estão no mesmo barco de certa forma, né? E aí, ainda pegando a Bell Hooks como referência, né? Partindo do pressuposto que nós somos educados e educadas, né? Para sermos machistas, sermos transfóbicos, racistas, capacitistas, né? Existe toda uma estrutura de sociedade que faz com que a gente seja assim, né? E é institucional, né? Não é uma coisa que a relação entre as pessoas promove apenas. A gente vê isso no Estado, no mercado, entre várias frentes, né? Perdão, bati no microfone, quem escutou um tuque agora. E quando eu digo sociedade, eu tô falando exatamente dessas estruturas, né? Falando de corpo também, de gênero, de classe social, tudo aquilo que compõe esse todo social. E aí, como que a gente, levando isso em consideração, né, a figura que é eleita, digamos assim, como a de maior privilégio, que é o homem branco, cis, hétero, qual que é a responsabilidade das pessoas que se beneficiam dessa estrutura de poder, né? A gente está falando de um todo social que ele é composto por homens, mulheres, governos, ONGs, pessoas não binárias, pessoas cis, pessoas trans. Existe muita diversidade na sociedade, mas existe uma figura que ela é eleita, digamos assim, como a que detém maior privilégio e maior poder. Tanto a pessoa que reúne todas essas características, como as que reúnem isoladamente, né? A pessoa que é só homem, só branco e tal. Qual a responsabilidade das pessoas que detêm esses privilégios? Você pode começar agora, eu? Claro. Eu acho que é imprescindível a gente falar também de que essa pessoa, né? Essa pessoa branca, cis, heteronormativa, o mundo em que a gente vive hoje, o sistema capitalista que a gente vive hoje, é puro benefício para que essa pessoa alcance tudo que ela quiser. E aí, enquanto pessoas pretas, a gente sabe que nem tudo que a gente quer a gente consegue, né? Porque não basta só querer, tem toda uma estrutura em volta da gente para que a gente alcance aquele objetivo. E qual é o papel dessa pessoa, né? Tem um autor incrível que é o Achille Mbembe, que fala sobre necropolítica, né? Quais são as políticas que gerem a morte dessa população? E ao mesmo tempo tem essa questão, o que eu faço, né, para combater isso? E aí especificamente para pessoas brancas, cis, hétero, eu acho que é entender esse lugar de privilégio, é entender essa estrutura. Eu costumo fazer algumas palestras e eu falo, gente, se as pessoas entendessem que estruturalmente elas já são racistas, porque eu acho que o problema é esse, as pessoas têm medo de ser. Elas têm medo de ser racistas, gordofóbicas, misóginas, elas têm medo de tudo. Mas a questão é que elas já são. Se elas perdessem esse medo e admitissem que há uma estrutura na gente que faz com que a gente cometa essas coisas de forma consciente ou inconsciente, né? Porque a estrutura está nesse lugar, acho que é um bom caminho, já é um bom passo. Porque se eu chegar em você e falar, olha, aconteceu essa situação e essa situação é uma transfobia, por exemplo, como é o meu caso, né? E você ter a consciência de que, tipo, caramba, eu tenho uma estrutura, é real. Vou parar, vou sentar, vou olhar e vou ficar atento para que isso não se repita outras vezes. O que acontece é que as pessoas negam que o racismo existe, as pessoas negam que essas coisas estão aí e que são estruturais, né? Racismo não é a gente se chamar de macaco na rua, sabe? Há um sistema que faz com que eu chegue num local de trabalho e não me sinta à vontade. Ou que eu não passe numa entrevista por ser uma pessoa preta, por ser uma pessoa trans, por exemplo, por ser uma pessoa gorda, né? A gente tem que entender que há uma estrutura e que isso precisa ser quebrado. Mas para isso o sinalzinho de alerta precisa estar sempre atento, assim, sabe? Ligado, para que quando alguém apontar qualquer situação dessa, em vez de rejeitar, em vez de puxar os ancestrais, né? Falar que tem avó preta e blá blá blá, admitir que realmente não esse é o lugar que eu tô de privilégio e o que eu faço com esse privilégio, né? Eu falo que as pessoas brancas, quando elas veem uma situação, pessoas brancas, pessoas cis, quando elas veem uma situação de um grupo minorizado passando, uma pessoa negra sendo, enfim, agredida na rua, uma pessoa branca precisa se jogar na frente dessa pessoa. Porque provavelmente ela não vai ser agredida. Ou ela não vai ser agredida da mesma forma que o nosso corpo é, né? Porque o nosso corpo é visto como isso, pode fazer tudo. Não tem valor, né? Acho que é mais ou menos isso que eu penso.
Acho como se fosse uma instrumentalização do privilégio, né? Como que essa pessoa que realmente está disposta a ser aliada, né? Ela está disposta a, enfim, quebrar com isso a partir do momento que ela é submetida a essa tomada de consciência. Acho que é importante realmente ela se colocar como escudo e realmente se despir um pouco dessa lógica, né? De que privilégio é uma coisa que você tem culpa disso, você tem uma responsabilidade, não necessariamente uma culpa, né? Então, muito interessante. Dá pra pagar o passado também, né? O passado anda com a gente. Então assuma esse lugar e faça alguma coisa. Porque só estudar, só ler... Eu acho que o livro da Bell Hooks fala muito disso, da prática, né? Não basta você só estudar, não basta usar palavras difíceis, como ela diz, né? Precisa ser uma coisa palpável, entendível, para que as pessoas façam e aconteçam realmente. Eu acho que Acho que a gente tá nesse momento de romper, nesse lugar de tipo... tem vários estudos, eu tô lendo, eu tô estudando. Tá, mas é a prática. O que você tá fazendo na prática para mudar essa situação? Esse lugar de privilégio, né? E você, Ellen, qual que é a responsabilidade? Eu acho que quando a Bell Hooks traz, né, esse lugar da prática, eu acho que esse é o momento, assim, né? Eu sinto que o que já foi acumulado, a gente já está dizendo aí que esses privilégios estruturam a nossa sociedade hoje, né? Então, o que estrutura a nossa sociedade é essa figura do homem cis, branco, hétero, né? Então, isso já está dado, né? Então, acho que agora esse lugar é de como que você pensa isso na prática, assim, né? Assim como nós, pessoas cis, né? Como que a gente vai pensar isso na prática? Porque a gente já sabe, né? Como que estrutura, como é que existe, né? Todas essas figuras dentro da sociedade. Então, eu acho que é um pouco da prática, um pouco da coragem também, porque é muito difícil, deve ser, né? Porque eu não sei, porque eu não vivo esse privilégio. Mas é muito difícil, deve ser muito difícil você romper com esse lugar de ser o centro, né? Então, de ser o universo inteiro, né? Porque é muita... Enfim. Então, eu acho que precisa ter coragem mesmo, né? Porque é isso, você romper também subentende você não se candidatar a uma vaga, por exemplo, né? Você, enfim, fazer outros tipos de relação dentro do seu núcleo ali, do seu campo de trabalho, né? Você sempre pensar, né, ali a partir desse lugar, você se dispor a não ter, a conseguir dar um giro também, né, na sua vida, assim, né? Onde estão as pessoas pretas com quem você se relaciona? Onde estão as pessoas trans com quem você se relaciona, né? Se essas pessoas estão sempre no lugar de subserviência, né, a você ou aos seus, né? Então eu acho que inclusive pessoas que se dizem aliadas, né? Porque às vezes só dizem mesmo, né? Mas aí quando você vai olhar o núcleo de amigos, né? Quando a pessoa tem a oportunidade ali de uma vaga de emprego, quem é que ela tá? Porque eu acho que isso também, a gente está falando de uma grande estrutura, mas a gente também está falando dessas, não que são essas figuras, né? Mas das pessoas brancas também ali na universidade, né? Que também estão se relacionando com a gente, que ainda assim se sustenta a partir dessa figura, né? Então, eu acho que é também isso, assim, de você conseguir se perceber dentro dessa estrutura, né? Sem também justificar e negar, porque a primeira coisa é isso, né? Não sou anticista, não sou, né? Mas, exatamente. Mas entender que se você é essa figura, né? Se você se aproxima dessa figura que é essa imagem, né, do homem e tal, você já estruturalmente já é uma pessoa racista, já é uma pessoa transfóbica, né? E uma série de... Então, acho que é como que você vai sendo cada vez menos, né? Eu costumo dizer isso, né? Eu tô
também uma mulher cis ali em tratamento também, né? Como que eu vou cada vez menos, né? E a gente não consegue ser cada vez menos se a gente só tem essa figura lá, né? Uma pessoa preta lá, uma pessoa trans lá, né? E isso também não faz parte da minha vida cotidiana, né? Eu não me relaciono com essas pessoas. Porque algumas coisas você só constrói a partir da convivência também, né? E de um olhar para com que aquelas pessoas... Um olhar de humanidade mesmo, né? De dar... Então, eu acho que é muito esse lugar também de uma prática, né? Já não dá mais para dizer, eu não sabia. É assim... Tipo, comigo é poucas, assim. Tipo... não sabia, racista, né? Então, acho que é um pouco também esse lugar, assim, né? Então, acho que é esse processo de cobrança mesmo. Vai ter que se responsabilizar, vai ser responsabilizado, né? Não dá mais, porque a gente tem muita responsabilidade com as coisas que a gente fala. Muita responsabilidade para a gente vir aqui e dizer coisas, a gente tem muita responsabilidade nas coisas que a gente fala, inclusive para com os brancos, né? Então, precisa ter essa responsabilidade, as pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Por uma série de... Por ser racista, por ser transfóbico, por ser gordofóbico, né? Não tem... gente, não foi... Não é... Eu não quis fazer isso. Fala, você pode não ter, você não quis conscientemente, mas e o seu inconsciente trabalhando ali, né? Então, eu acho que é racismo igual, é racista igual, né? Então, eu acho que para mim, assim, né? Eu entendo nesse lugar que a Bell Hooks traz da prática, eu entendo que é um pouco isso, assim, até quando a gente vai também, né, achar, tá bom, estamos entendendo, né, mas eu acho que já não mais, porque isso mata pessoas, né, fisicamente, subjetivamente, isso apaga pessoas, moralmente, né, juridicamente, porque quando você encarcera, né, então acho que é uma série de coisas assim, né, que perpassa por esse lugar, assim. Então, eu acho que é desde daquele cara, né, daquela figura, mesmo no nosso bairro ali, também periférico, mas lido como um homem cis branco, mas um homem cis lido como branco, né, na sociedade, precisa também romper com isso, com esse racismo, né, porque é isso, tipo, eu conheci o racismo a partir dos meus amigos e amigas do meu bairro, de Cidade Tiradentes, né? Não foi já uma grande estrutura. Então, eram pessoas que hoje, né, enfim, se declaram de outras formas, mas que dentro de uma sociedade, de uma leitura de sociedade, da sociedade, era uma leitura branca, né? E já ali, a partir com ações e brincadeiras, né, racistas, ali já estavam, né, me dizendo coisas e tal. Então, essas pessoas também precisam se tornar aliadas, né, porque também são pessoas lidas pela sociedade como pessoas brancas, né, então essas pessoas também precisam tomar a frente ali e dizer, não, ó, tá bom, aqui eu vou falar, tem uma vaga lá no meu trampo, né? Tipo, vou dar um salve, vou levar seu currículo, enfim. E eu acho que tem uma coisa também que a Bell Hooks vai falar, que é a questão do afeto, né? Porque a gente sempre fala nessa coisa de quebrar as barreiras do racismo no trabalho, nas instituições, mas ela vai falar que o feminismo só é feito também nesse lugar de afeto. Para debater aquela história de que feminista não ama, não tem relações afetivas, mas eu acho que o questionamento também é, quem são essas pessoas que você se relaciona afetivamente? Não só a sua família, seus amigos, mas com quem você troca afeto, beijo, carinho, troca fluidos, entendeu? Publicamente também tem isso, né?
A mulher preta tá naquele lugar, tipo, ela vai ser usada naquele momento, mas não é apresentada pra família, né? Não é levada num jantar de amigos. Então, Na festa da empresa. na festa da empresa, não é postada no Instagram. É esse lugar também o afeto também como esse lugar de virada de chave pro racismo. É óbvio, eu não tô falando só de sexo e namoro, essas relações, mas as amizades, essas trocas. Quem você leva pra dentro da sua casa, né? Eu sempre faço uma pergunta: quantas pessoas trans você conhece? Onde elas estão? Nas esquinas ou ela já foi jantar na sua casa? Ela trabalha com você? Ela estuda com você? Né? As pessoas pretas é a mesma coisa, né? As pessoas pretas são a mesma coisa. Você chega num restaurante, vai num restaurante japonês, que a gente sabe que é caro. Onde estão as pessoas pretas? Estão sentadas ali com você ou estão te servindo, né? Onde estão? E eu sempre olho, porque pra mim a gordofobia tem um racismo, mas eu acho que a gordofobia é um negócio tão velado. Às vezes a pessoa tá comentando sobre o corpo dela, né? Também. E é aquele lugar de tipo, gente, como eu tô gorda. E eu olho pra pessoa assim e falo, amada, eu tô ok então, né? Se você tá falando que você é gorda, é nesse lugar de também olhar pra esse lugar e não, no nosso caso, tentar procurar os iguais, mas no caso dessa pessoa branca, procurar os diferentes dela. Esse estereótipo, né, do homem branco cis heteronormativo. Tá, qual é a diversidade que tem esse espaço que eu convivo e o que eu faço pra transformar também esse espaço? Seja o afeto, seja o lugar onde você trabalha, enfim, seja a sua casa. Eu acho que uma coisa importante disso tudo também é, pegando um pouquinho o que a Ellen falou da coragem, da prática, e um pouquinho que você falou lá atrás, da injúria racial, por exemplo, né? É importante dizer isso das estruturas, gente, porque a gente também foi educado a entender que esses preconceitos são coisas muito explícitas, tá no insulto. E a gente não entende que a nossa socialização foi moldada a partir disso, né? Os 300 anos de escravidão, eles moldaram a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. O patriarcado, entendido como esse sexismo institucionalizado, também moldou muito nossa sociabilidade. Então, as nossas relações, desde, digamos assim, violências muito explícitas, até o riso, até do que a gente debocha, diz quem a gente é, né? Então, fazer uma leitura desses imaginários, é só a gente pensar realmente quando a gente vê espaços de poder, né? Seja políticos ou até no mercado, né? Quando a gente pega uma fotografia, sei lá, de uma reunião de grandes empresas e startups, você vai ver pessoas brancas, homens brancos, apertando a mão uns dos outros, comemorando um grande negócio e tudo mais. Então é uma leitura de imaginário, que por outro lado, né, eu até vi esses dias uma figura muito... Eu gosto muito de futebol, né? Mas que eu fiquei muito impactado, mas não surpreso, uma foto do Maracanã, na década de 70 ou 80, uma foto do Maracanã depois das obras da Copa do Mundo de 2014, né? O público. Então, um lugar que era realmente popular, que existia diversidade, ele passa a ser cada vez mais embranquecido, né? Exatamente. E, enfim, falando, né, até aí eu falo de certa forma, da gestão dos corpos, né, quando a gente fala, por exemplo, da necropolítica, e indo para um lado, digamos assim, mais, em termos de, digamos assim, positivar ou ver oportunidades, né? Vocês duas são artistas de mãos cheias, né? Eu vi um pouquinho já do que você já produziu, eu acho muito lindo, né? Vocês transitam por muitas linguagens. Como que a arte de vocês, elas produzem conversa e diálogo com aspectos como corpo, gênero, sexualidade, identidade e memória? E aí, complementando um pouquinho essa pergunta, como é que a gente pode pensar a representação desses corpos na indústria cultural, né? Porque acho que tem um aspecto formal desses corpos estarem representados, né? Serem vistos, serem ouvidos, mas também tem um aspecto, digamos assim, de conteúdo, né? E se eu falar alguma besteira, pelo amor de Deus, me corrijam. Mas existe também uma expectativa de que pessoas que fazem parte dos grupos minorizados só produzam arte que fale sobre sofrimento. Existe uma expectativa de que essas pessoas só vão falar algo no campo da ausência, da violência. E, pelo amor de Deus, não quero invisibilizar toda a estrutura brasileira que realmente e não só brasileira, ocidental, na verdade, que é violenta com esses corpos. Mas existe a expectativa, né, de que só o sofrimento é que deve ser extraído desses corpos, né? Então, voltando de novo à pergunta, como que a arte de vocês produz esse diálogo com esses aspectos de corpo, gênero, sexualidade, identidade e memória? E do ponto de vista da representação, né, na indústria cultural, como é que vocês enxergam isso? Você pode começar, eu?
Eu acho muito legal essa questão que você traz, né, da gente vendedor, né, que tem isso. Eu acho que estruturalmente também, historicamente, o corpo preto e o corpo dissidente, seja ele gordo, trans, ele é mais fácil para vendedor, né? As pessoas compram a nossa dor. E, ao mesmo tempo, as pessoas brancas estão nesse lugar da felicidade. Elas vendem felicidade, elas vendem alegria, né? Eu tô com um show que se chama Canto pra Sobreviver, que é a minha primeira música lançada nas plataformas digitais. E Canto pra Sobreviver, eu tinha muito essa noção de que, tipo, caramba, minhas músicas sempre falam de dor, né? Um lugar de dor, um lugar de tristeza ali. E recentemente eu fiz um show no CCSP e o Caê, que é o meu baterista e percussionista, ele foi lá em casa, a gente começou a conversar, e ele falou assim, seu show é uma grande celebração, né? Aí eu falei, celebração? Ele falou, eu vejo muita celebração, você falando da sua vida, compartilhando a sua história, né? E eu olhei assim e falei, gente, pra que né? Acho que é realmente uma celebração. Então, a minha perspectiva para aquela situação mudou muito depois do que o Caio falou. Eu falei, pois agora eu vou transformar esse show realmente dentro de mim, porque as pessoas já viam assim, né? Como uma celebração. Porque dentro da minha cabeça era esse lugar. As minhas escritas falam muito desse lugar de dor e nesse lugar de sobrevivência, sabe? Que eu gosto sempre de dizer que sobreviver não é viver e não é viver com qualidade, né? E pessoas trans estão nesse lugar de sobrevivência. Eu acho que é muito desafiador produzir arte nesse lugar de expectativa de prospectar algum futuro, né? Porque, vamos ser realistas, né? Quais são as notícias que envolvem os nossos corpos? Um jovem negro é morto a cada 23 minutos, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. A gente teve recentemente o caso do Victor, que foi aquele rapaz gordo que não teve atendimento, sabe? Então você olha para essa perspectiva da realidade e fala, como é que eu vou produzir algo que celebre a minha vida se tudo que está em volta de mim, na verdade, aponta para a minha morte, para o fim, né? Mas eu acho que o povo preto, ele tem uma habilidade de... Eu não sei o porquê, acho que essa é uma questão de realmente estratégia inconsciente de sobreviver, de conseguir em algum lugar celebrar. Então, naturalmente, por mais que a gente comece nesse lugar de dor, em algum momento aquilo ali vira uma celebração e vira uma coisa de potencialização, né? Eu passei por muito tempo dentro de igreja evangélica, né? Eu fui para o Nordeste como missionária de uma igreja inclusiva, entre muitas aspas. E aí comecei meu processo de transição no Nordeste e sofri uma situação de transfobia lá. E aí eu achei que tudo aquilo ali tinha sido algo muito negativo para mim. E foi muito... E eu consegui, foi negativo, foi terrível, mas dentro de mim havia uma força motora que fez com que aquilo se transformasse em arte, né? E aí, dentro dessa experiência da igreja, agora eu tenho a experiência dentro do terreiro, né? Que é uma outra experiência, assim, de coletividade muito boa. Na igreja eu ia, e eu tô falando da minha experiência pessoal, né? Cada um tem a sua experiência, e acho que a igreja é positiva para muita gente. Eu ia na igreja e me sentia julgada. Eu vou no terreiro e saio de lá potencializada, sabe? É as entidades, é os guias me potencializando naquele lugar e aquela comunidade também me potencializando. Então eu acho que enquanto pessoa preta, enquanto pessoa dissidente, enquanto pessoa trans, a gente acha alguma forma de que por mais que aquilo nasça pela dor, porque é o mais frequente para nós, em algum momento aquilo ali vai virar uma celebração. Eu digo porque eu lancei uma música chamada Inteira que vai falar sobre o meu processo de transição. Eu falei, pessoas trans vão se identificar com essa música. Mas muitas pessoas cis vieram falar também. A gente tem a ideia, né? Que só pessoas trans estão em trânsito, né? Estão conhecendo quem elas são durante a vida. Mas tá todo mundo passando por alguma transformação. Tá todo mundo vivendo alguma coisa. E é muito louco, você vai nesse lugar e é isso. Tem a loucura da transição, tem um lado negativo de tudo isso, né? Você olhar pra sua vida e falar, caramba, passei boa parte da minha vida não sendo eu. Mas tem toda a parte, tipo, agora eu sou eu, sabe? Agora eu tô vivendo, agora eu tô sendo eu e me relacionando. Há uma virada de chave muito poderosa. Então acho que é isso. Em algum momento isso vira uma celebração. Acho que é possível virar uma celebração e às vezes a gente nem percebe. São muito bonito isso. E você, Ellen? Não, na verdade, eu acho que esse também é um desafio, assim, né, para nós, pessoas pretas, artistas, assim, de realmente encontrar esse outro lugar, né? E eu acho que é necessário também, né? Porque a gente também
se entende muito nesse lugar da dor, assim, né? E como que a gente precisa também colocar isso para que também, de alguma forma, possa virar outras coisas, né? Então, eu acho que esse é um desafio também, né? Para além de tudo, acho que esse é um grande desafio, né? Acho que tem um texto da Bell Hooks, inclusive, né? Que ela vai falar aí do amor e tal. Então, como que a gente também consegue, dentro das nossas relações, né? Se descobrir nesse lugar também, né? Não só da dor, mas também do amor, do afeto, como que a gente também se coloca pessoas possíveis de receber afeto também, porque às vezes você se coloca tanto nesse lugar de, né, que você bloqueia inclusive o que chega em você, né, porque, enfim, a vida já é dura, o mundo é dura, dura, tudo é... Preciso me proteger. Exatamente. Então, tipo, aqui nada entra, nem bom, nem ruim, enfim. Mas eu acho que nós, pessoas pretas, descendemos, né, embora vivemos esse período da escravização, mas nós não somos só isso, né? Então, nós, pessoas pretas, a gente experienciou a festa, a celebração, né? Inclusive, esses dias eu estava pensando sobre isso, assim, né? Eu tenho algumas tias por parte do meu avô que vivem em Carapicuíba. E aí, depois de 25 anos, eu voltei agora no Natal passado, né, para passar lá e tal. E aí eu tava pensando muito sobre isso, assim, né, de como que era um espaço de celebração, assim, era quase esse espaço, né, que aí eu falo de fortalecimento mesmo, né, então era todo mundo preto, pobre, zoado, cada um em cada lugar, mas aquele espaço, quando a gente se juntava e celebrava, era o que fortalecia para todo mundo depois voltar para seus lugares, né? Para suas vidas e seguir a vida, né? Então era isso, né? Tipo, as caixas de cerveja chegando, samba no quintal, as tias na cozinha fazendo as comidas. Então era muita comida, muita bebida. E aí, né? Daqui a pouco tinha alguém meio bêbado, aí daqui a pouco já tinha uma briga, outra tia que já vinha falava umas verdades. Então, tipo, isso é o espaço de celebração, né? Assim como quando a gente vai no terreiro, né? Também são espaços de celebração ali quando vem os inquices dançam e vivem aquele momento com a gente. Depois todo mundo vai, come, né? Faz ali o AGU, então é uma celebração também. Então, a gente vive esses espaços, né? Quando você tem na quebrada, quando tem uma festa de aniversário que vai todo mundo lá e tal. Então, a gente também vive esses espaços de festa e celebração, né? Então, eu acho que o nosso desafio também é como que isso chega, falando mais, né, do meu lugar de artista mesmo enquanto grupo, e o quanto que isso chega dentro das nossas obras, assim, né? Como que a gente traduz isso também para a estética, né, do grupo, e nas coisas que a gente quer falar, e nas coisas que a gente quer pensar. Inclusive, né, lendo algumas coisas, isso a gente entende também como um afrofuturismo, né? Como que a gente vai pensar em o futuro a partir de outras relações, que pode não ser só essa da dor, né? Então, como que a gente se coloca aí a partir desse lugar também de pensar, né? O que é viver... Não consigo nem ter palavras ainda, né? Tipo, viver numa sociedade onde as pessoas pretas, elas possam gozar do afeto, gozar de uma liberdade, né? Então, porque acho que a liberdade, ela também é uma celebração. Então, eu acho que é por isso que é um desafio da gente conseguir olhar
as nossas corpas, né? Para as nossas histórias, também nesse lugar de afetividade, né? De não só da dor, assim, né? De não só esse lugar da negatividade, né? Das coisas ruins que acontecem e tal, mas que também são coisas importantes, assim, né? No nosso espetáculo, por exemplo, tem uma cena que a gente fala da Casa Anastácia, que é o CDCM lá na cidade de Tiradentes, né? Que é o Centro de Defesa e Convivência da Mulher, que atende mulheres em situações de violência, enfim. E aí é um espaço que foi construir, ele acontece por conta da mobilização de mulheres do território, né? Majoritariamente de mulheres negras. E aí esse espaço, ele passa a existir, né? Ele é um espaço, um serviço público, mas que aquelas mulheres começaram a ver nesse espaço um lugar de celebração também, né? Que elas chegam lá, muitas delas, né? Tendo vivenciado algum tipo de violência, mas que na comunhão entre elas, né? Elas também passam a celebrar a existência delas, né? Se entender enquanto pessoas importantes para elas, para ela mesma e para o mundo, assim, né? Então, é um espaço que ele acontece por conta de uma violência, né? Mas que essas mulheres também começam a reivindicar dentro desse espaço esse lugar de afeto, né? Esse lugar onde elas possam... Então, é muito... Você vê, assim, uma mulher que acabou de chegar lá, por exemplo, viveu algum tipo de violência, e uma mulher que já frequenta ali, por exemplo, 1 ano. É muito diferente, né? A relação, a forma com que ela se porta, como ela interage, como ela se coloca. Então, eu acho que é importante também que a gente consiga viver espaços de afeto, né? Espaços de amor, de carinho, de acolhida, de escuta, né? Acho que a gente precisa ter os nossos espaços, né? Porque é isso. E aí esse espaço, ele é o seu grupo, ele é ali a sua banda, ele é, né? Enfim. Mas a gente precisa estabelecer, experienciar esses espaços, né? Essas relações, porque só assim a gente também consegue mudar o nosso olhar, assim, para partir de outros lugares e ter referências, né? Porque senão a gente passa só a ter referências das nossas histórias mesmo, né? E eu acho porque a violência meio que separa a gente, né? Porque a gente tem essa ideia de que, tipo, só eu passei por essa situação, e esses espaços de coletividade nos potencializam, né? Justamente nesse lugar, porque aí você consegue, inclusive, nomear, né? Porque quando eu consegui nomear que o que eu vivia na minha infância era gordofobia, aí eu virei o mundo, porque você fala gordofobia, aí automaticamente a gente se entende, e eu me sinto parte de um todo, e não sozinha, Sim. né? Não é algo diretamente para mim. E isso me potencializa, né? Inclusive me tira do lugar de sofrimento, né? E me diz, então eu tenho que me juntar com essas que são as minhas iguais para falar de gordofobia, né? Você falou que eu participei de uma live, era exatamente isso. Gorda sim, né? Então você tem uma série de outras mulheres no Brasil, né? Porque tinha Rio de Janeiro e acho que tinha Aracaju também. Falando de coisas muito diversas, porque a partir de uma outra geografia, mas de coisas que... Nossa, isso também, né? Então, experienciar esses lugares só potencializa para que a gente também ressignifique, embora eu não goste muito dessa palavra, mas que a gente também possa mudar essa chave, assim, dentro da gente também e dentro das nossas produções e das coisas que a gente tá fazendo, assim. Isso ajuda muito no reconhecimento, né? No autorreconhecimento, então, nossa, fundamental. Puxando um pouquinho um gancho do que você falou agora há pouco, né? Eu realmente tinha visto, a gente estava conversando nos bastidores aqui,
eu vi uma entrevista muito boa da Ellen, até podem procurar no YouTube, que é bem legal, num projeto chamado Gorda Sim e Daí. E eu achei bem legal que lá você fala do surgimento do núcleo teatral Filhas da Dita, né? Que você anuncia agora no começo, na sua apresentação, que você faz parte desse núcleo. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que aparece o núcleo Filhas da Dita, e como que ele se conecta com essas identidades femininas diversas, né? Porque parece que ele realmente tem esse potencial muito grande de promover esse autorreconhecimento que você falou e conversa muito com o que a gente está conversando agora, né? Que a gente está dialogando agora. Então, se puder... As Filhas da Dita nasce em Cidade Tiradentes, né? Em 2004, a partir de uma oficina cultural, no Centro Cultural Arte em Construção. Então, a gente éramos todas jovens, né? 12, 16 anos. E aí, inicia essa oficina. Era um bairro onde não tinha espaços culturais, espaços de cultura, né? E aí, a gente começa a fazer essas oficinas, e aí vai ficando dentro desse espaço, né? Que eram oficinas de teatro. Então, essa capacidade, né? Do teatro também... a partir de exercícios, né? Então, essa capacidade que o teatro tem de você conseguir também se olhar para dentro, de se reconhecer, né? A partir ali de uma pisada, de um movimento corporal. Então, isso para a gente foi fazendo muito sentido. E aí a gente foi ficando. Então, a oficina terminava, a gente se reescrevia. Isso por uns 2 anos. Até que um momento a gente falou, acho que tá na hora, vamos montar um grupo, né, e tal. E aí a gente monta o grupo. Naquela ocasião, era Filhos da Dita. E aí, junto com com o nome do grupo, né, que era Filhos da Dita, a gente começa a ensaiar o nosso primeiro espetáculo. E Dita era uma personagem do espetáculo. Era uma mulher preta, mãe solo, né? Um pouco a história das nossas mães, né? Das integrantes do grupo. E aí a gente começou a dizer que nós éramos as Filhas da Dita, né? Então, aí a gente batiza o grupo como Filhos da Dita naquela época. E aí muito tempo passaram, né? A gente começou também a dar formação para outros jovens, dar cursos de teatro e tal. Até que 10 anos depois, assim, a gente começa a querer pensar uma dramaturgia autoral justamente por a gente ter, enfim, entendido muitas coisas, tá pesquisando muitas coisas, né? E a gente queria que essas muitas coisas também pudessem fazer parte do espetáculo. E aí a gente começa a estudar vários textos e percebe que nada dos textos que já existiam estava falando do que a gente queria falar. E aí é quando a gente fala, se ninguém tá falando, então vamos escrever o que a gente quer falar. E aí é quando a gente começa a estudar a dramaturgia, né, para pensar em como que a gente ia construir aí esse texto, esse espetáculo. Enfim, aí a gente conhece uma outra diretora chamada Antônia Max, que vai e dirige a gente num espetáculo chamado Canto das Ditas, Fragmentos Afrografados da Cidade de Tiradentes, que a gente empresta, né, a afrografia, que é um conceito da doutora Leda Maria Martins, que é uma mulher que nasce no Rio de Janeiro, mas vive a sua vida em Minas, e é rainha das congadas e tal. Então ela vai aí pensar a afrografia, né, como que você grafa, né, essa ideia de África nessa diáspora, né? Então, ela grafa isso a partir das congadas, né, na realidade dela. Então, ela vai fazer conexões das congadas de organização, né, a partir de África. Então, a forma de se organizar, a forma coletiva, né, a forma de pensar os ritos, enfim, uma série de coisas. E aí a gente, né, conhece esse livro dela, que é a Afrografia das Memórias. E aí a gente, é isso. A gente quer grafar a cidade de Tiradentes nesse lugar, né? A partir das histórias das mulheres que constituíram esse bairro. Mas quais mulheres, né? Isso é exatamente isso, por onde a gente vai começar. E aí a gente inicia a partir das histórias das nossas mães.
Porque falar das nossas mães é falar das mulheres da cidade de Tiradentes, né? Um pouco para colocar esse lugar dessas mulheres são plurais também, né? Não, a gente não tá falar da mulher da cidade de Tiradentes, não é só falar da mulher da cidade de Tiradentes. É falar das mulheres pretas, periféricas do mundo, né? E das mulheres pretas em diáspora, né? Então, a gente constrói o espetáculo a partir desse lugar, né? De pensar essas mulheres também como mulheres universais, né? E aí, nesse processo, entra mais um integrante para o grupo, que é a Lua Lucas, que é uma travesti, e que traz também muitas coisas, né? Junto com ela também, porque é isso, né? A gente acaba, por onde a gente passa, né? A gente também leva o que a gente é, assim. Então, e aí nesse lugar a gente fala assim, a gente fala isso, né? Que a gente transicionou, a gente enquanto grupo. Então, nós éramos filhos da Dita e aí passamos a chamar filhas da Dita a partir de um questionamento também da Lua, né? Porque nós éramos, na maioria, mulheres. E ela, mas por que é filhos e não filhas, se somos maioria aqui, né? Então, é justamente esse lugar da gente já ter um vício, né? De, tipo, falar, ó, mas nós somos... E aí ela fala, né? Nós somos maioria, então tem um homem no grupo. Só que quando for chamado no feminino, né? As filhas da Dita, ele também precisa se incluir. Porque quando nós éramos filhos, a gente também era parte, né? Então, vamos colocar no feminino. E aí a gente transiciona, né? De filhos para filhas. E aí a gente começa também a pensar essa pesquisa, né, com mais profundidade dentro do nosso território e fazer relação com a construção desse território e pensar a partir de outras histórias que não as oficiais, né, de que chegou a Coab, começou os prédios, né, mas a gente entende uma cidade Tiradentes anterior a isso, né, que era um território rural, onde tinha, sim, fazendas com escravizados, né? Então, a gente também começou a entender essa história também como uma história oficial, né? Porque a gente, enfim, se estamos falando de oficialidade, né? A gente também ali quer oficializar outras histórias. Então, foi um pouco nesse lugar. E aí hoje a gente está com esse espetáculo, que é o Canto das Ditas, mas a gente também estreou um outro infanto-juvenil, que chama Neda Zeda, né, que foi dirigido pela Lua. E a gente estreou ele no comecinho do ano, na verdade. E é isso. E aí a gente está aí com projetos, né, pensando como que a gente também... O fomento, o Canto das Ditas, a gente construiu com o fomento ao teatro, né? Então, alguns anos, bons anos, né? Demorou 12 anos para a gente ser contemplado pela Fomento ao Teatro, então isso diz muita coisa, né? Porque você tem grupos da região central que já quase tem o mesmo tempo do fomento, tem o tempo de contemplado, né? Que é contemplado, então... Isso também demonstra como que esses recursos chegam para as bordas, mas isso já é um outro assunto. Mas é isso, aí a gente construiu esse espetáculo a partir desse fomento, né, que é o Fomento ao Teatro. E o grupo nasce disso, assim, de políticas públicas e se fortalece, né, também a partir de políticas públicas. Então é um lugar que a gente reivindica muito, né? Esse lugar das políticas públicas, de como que a gente também garante com que elas existam, né? E diz da importância dela, porque é isso, a gente fala muito isso, né? Nós somos filhos dessas políticas, assim, né? A nossa existência só foi possível porque, né, tinha um grupo ali também fomentado e esse grupo começou a dar oficinas de teatro. E a partir dessas oficinas a gente começou ali a se encontrar e por isso que, acreditando muito nisso, a gente continua dando oficinas de teatro. Também tem uma pergunta específica para você. Eu também fiz minha lição de casa.
Eu não vou saber referenciar agora, eu posso buscar depois, rapidinho, mas eu vi também você numa entrevista no podcast, foi com um colega seu, se eu não me engano, Yuri. E que você diz lá que se colocar como uma travesti é um posicionamento político, né? Essa frase eu acho que ela é muito forte, né? Inclusive eu já ouvi isso também da Lua Lucas. E eu acho que tem uma questão forte de identidade de gênero aí junto com uma tomada de consciência, né? Você pode desenvolver um pouquinho esse pensamento, por gentileza? Lua é maravilhosa. Botou os peitos esses dias agora, né? Maravilhosa, é isso. Conquistas. Quando eu falo que se identificar e falar publicamente que se é uma travesti é um ato político, primeiro em referência às que vieram antes de mim. Ontem eu tava com a Indianara Siqueira, tava com a Neon Cunha também, batendo um papo, escutando as histórias, né? Quietinha lá, só recebendo a bênção delas. São personagens, assim, históricas e necessárias para a comunidade trans, para as travestis. Mas porque travesti era uma palavra usada de forma pejorativa para a comunidade trans, né? E as travestis ressignificam isso como um ato político. Tem um estigma que é carregado ainda dessa palavra, né? Travesti está muito ligado à prostituição. E a gente começa a usar isso como uma forma política. Porque há um projeto também de eugenia quando se fala de que a mulher trans, né? Recentemente, se eu não me engano, foi a Giovana, que é uma outra personagem histórica, também uma travesti histórica. Ela fala, a fala dela é: a mulher trans é sempre a professora, a política, e a travesti tá na prostituição, é a drogada, sabe? É a que tá na marginalidade. Então, é essa postura de potencializar esse nome tão forte que foi nos usado de forma pejorativa, mas de potencialização, né? Quando eu chego e digo que eu não sou uma mulher, eu sou uma travesti, e que mesmo assim eu faço parte dessa mulheridade, né? Desses feminismos que a Bell Hooks vai falar, é nesse lugar de potencializar. Sim, há uma história, eu não estou aqui sozinha, eu tenho uma ancestralidade travesti, aquelas que vieram antes de mim, que lutaram. Ontem a Indianari e a Neon estavam contando histórias assim, e eu falei, como eu sou grata a essas mulheres por terem vivido experiências terríveis, mas que lutaram mesmo assim, sabe? Elas não se renderam. Né? A Neon, em 2016, se eu não me engano, ela manda uma carta pro Estado, falando que ela não tem que dar laudo para fazer a retificação dela, que se o Estado não autorizasse isso, ela estava pedindo autorização para começar o processo de eutanásia dela, porque não valeria a pena viver não vivendo a identidade dela. Então, é nesse lugar, é de honrar essas, de usar essa mesma força que elas tinham para outras lutas, né? Ainda bem que são outras lutas, né? Nesse lugar. E é uma coisa muito louca, porque muitas pessoas da comunidade trans falam, as coisas não mudaram, as coisas estão a passos lentos, né? E ontem elas fizeram questão de falar, as coisas estão muito diferentes. E eu disse pra elas, a gente tá aqui sentada, numa mesa de bar, tranquilas, bebendo, sabe? Quando que isso há 30, 40 anos atrás poderia acontecer? Então as coisas mudaram. Ainda é muito difícil, mas tá melhor do que antes. É graças a essas pessoas. Então é uma reverência de honrar essa história, de saber de onde eu venho, e que o fato de eu ser convidada para esse podcast tem a ver com essas mulheres que lutaram essa luta. Então quero honrar o legado delas. Que lindo, maravilhoso. Eu vou trazer agora alguns dados, enfim, só para a gente também ter um panorama de algumas questões. Prometo não ser muito prolixo, eu vou tentar, na verdade. Em relação à violência, né? Saiu essa semana, né? Estamos gravando esse podcast na... Que dia é hoje, perdão? 4 de março de 2023, obrigado. Falando que todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no Brasil em 2022, né? Foi um apontamento feito pelo Datafolha, realizado a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o ambiente doméstico foi o que mais registrou maior violência contra as mulheres, né? Pelo menos 53,8% das vítimas apontaram ter sofrido agressões em casa. É uma pesquisa que a gente, embora ela seja representativa do ponto de vista quantitativo, a gente não tem a qualificação, né, em relação a gênero, se são pessoas cis, se são pessoas trans, né? Mas a gente tem o dado de que foram ouvidas pessoas acima de 16 anos em 126 cidades do Brasil,
E foram 2.017 entrevistas, sendo 1.042 com mulheres, das quais 818 responderam a um bloco de vitimização. A pesquisa ainda indica como causa das violências uma falha do governo Bolsonaro descontinuando políticas de enfrentamento à violência de gênero, a própria pandemia que ela escancarou muitas desigualdades e o avanço de discursos intolerantes mais posicionados à extrema-direita, né? Olhando para a política, tem um portal bem interessante que eu encontrei, mas ele também não qualifica esses outros dados, né? Que é o TSE Mulheres, onde a gente consegue ver que em 2022 a gente tinha 52% da população sendo eleitoras, 33% sendo candidatas e apenas 15% foram eleitas, né? Não tem um recorte de mulheres pretas, mulheres brancas, enfim. E aí, se a gente olha para a agência da Câmara de Notícias, a gente consegue ver que, evidentemente, tem uma subrepresentação, que você tem um aumento no número de deputadas, mas ainda ele é baixo. Existe um organismo chamado União Interparlamentar, que é uma organização global, que diz que a média é 26,4% de participação feminina, né, nas casas legislativas. E é uma organização que reúne 193 países, quase todos os países do mundo, quando a gente também olha para a ONU, enfim. Só que a gente elegeu 15, né? Estamos praticamente 10% abaixo da média. E se a gente seguisse esse padrão, a gente teria 135 deputados. Ainda um pouquinho falando de política, né? O Brasil, ele tá no 46º lugar na participação de mulheres entre esses países. Os países da América Latina que têm melhor desempenho são Cuba e México, que tem 53,4%, então você tem metade, né? Acho que é muito representativo isso, independente da composição de mulheres que tem nessas sociedades. E aqui no Brasil, uma coisa a se comemorar, mas ainda que é muito pouco, né? Esses dados que eu falei agora para vocês é de 2022. A gente tem, pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados, 2 deputadas trans. A Erika Hilton no PSOL, aqui de São Paulo, e a Duda Salabert do PDT de Minas Gerais. E as duas, né, já passaram por cargos legislativos nas câmaras municipais de ambas as cidades, né, de Belo Horizonte e São Paulo, e nessa última eleição com votação recorde. Se a gente olha para o mercado de trabalho, até um ponto que a gente falou agora recentemente, né, você até vê iniciativas como o Nós Somos, Mais Diversidade, o IDBR, né, Identidades, Transempregos, entre tantas outras, em que se pensa projetos e políticas de empregabilidade para pessoas que compõem grupos, que fazem parte de grupos minorizados. No entanto, o mercado de modo geral ainda ele tem muitos estigmas e barreiras para esses corpos, para eles serem absorvidos realmente em cargo de tomada de decisão. E só um dado importante aqui, no portal Layoff Brasil, a gente está assistindo agora, né, uma série de demissões dessas startups e outras empresas, né? E a gente não tem recortes raciais, enfim, mais pormenorizados, mas a gente tem o dado de que 69% das mulheres que são demitidas nessa leva, né? Então, praticamente mais de 2/3, né? É muito representativo e isso indica que pessoas que fazem parte de grupos minorizados são as primeiras e as mais impactadas quando você tem uma política de demissão, né? Então, a gente está vendo demissões, mas quem, evidentemente, está sendo demitido? O desafio é grande, gente. Como que a gente pode aumentar espaços de representação de grupos minorizados, né? Como que a gente pode ter mais pessoas, maior representação de pessoas de grupos minorizados em espaços centrais, ou devemos criar outras centralidades autorreferenciadas e não tão dependentes, né? Ou seja, é uma luta que ela pode ser feita dentro do sistema ou deve-se criar uma organização à parte para poder gerar esses enfrentamentos? Você pode começar, Jô? Sim. Eu acho muito importante o levantamento desses dados logo após o governo do Jair Bolsonaro, né? Eu gosto sempre de falar isso, de que o governo Bolsonaro deixou muito evidente, e para não usar a palavra claro, no sentido mais desbravador dessa palavra para falar a verdade ali, o ministério que a Damares cuidava, né? Era o Ministério dos Direitos Humanos e se tornou o Ministério dos Direitos Humanos da Mulher e da Família. Diferente da pluralidade que a Bell Hooks traz, que são os feminismos, né? Então, as mulheridades, as mulheres das formas mais plurais possíveis, o governo Bolsonaro disse que aquelas políticas eram um tipo de mulher, uma mulher em específico,
que com certeza vai corresponder a um padrão de direita, heterossexual, branca, e da família. Tem um tipo de família a ser preservada também, né? E essa política é aplicada, tanto que você vê esses dados. Eu acho que a gente volta também naquela questão das pessoas com privilégio, né? Que quando você olha para esses lugares de poderes, principalmente na política ou no mercado, você vai ver que é predominantemente feito de homens brancos cis heteronormativos, né? Então eu acho que o grande desafio é como conseguir que essas pessoas se tornem aliadas e comecem a reconhecer esse lugar de privilégio, e aí reconhecer também, talvez abrir mão de alguma coisa, né? Eu preciso abrir mão desse lugar, ou eu preciso assumir esse lugar para que eu tire essas pessoas abre espaço para que outras pessoas entrem e comecem a acessar esses lugares, né? Especificamente falando da Duda e da Érica, eu acho que é uma conquista incrível, né? Antes dessa eleição, quando elas foram eleitas a vereadoras, a gente teve o maior número de pessoas LGBTs candidatas. Acho que foram quase 500 candidaturas. E de pessoas trans foram 46 pessoas eleitas, se eu não me engano, na legislação municipal, né? E aí a gente teve muitas campanhas agora também, em 2022, para a questão da Câmara de Deputados e tal, mas a gente sabia que era num movimento de angariar votos mais para o presidente Lula do que qualquer outra coisa. A gente sabia que as pessoas não iam ser muitas pessoas ocupando esse espaço. E tem vitórias nas câmaras estaduais também pelo Brasil, enfim. Há uma presença de pessoas trans nesses espaços, mas aí eu fico pensando, como é que essas mulheres vão chegar nesses lugares, né? Que tipo de tratativa elas vão ter? Porque definitivamente a Câmara Federal não é um lugar que tenha inclusão e diversidade, né? Elas vão ter uma batalha muito longa. Se eu não me engano, as equipes dentro da Câmara Federal são menores do que as equipes das câmaras municipais. Então elas têm um desafio maior, com menos pessoas para trabalhar. Então é pensar e, sei lá, tentar criar estratégias de preservar a vida dessas mulheres. Porque quando elas foram eleitas vereadoras, junto com esse grupo de pessoas, né, quase 50 pessoas trans, todas essas pessoas receberam uma ameaça, né? Então elas vão entrar nesse espaço e com certeza vão receber várias ameaças. Então é tentar criar uma política não só de acesso, mas também de preservação dessa vida. Eu não sei muito o que opinar sobre essa questão de tentar criar uma outra estrutura. Eu não sei como é que isso se daria, né? E aí, pensando que são causas extremamente urgentes, a ideia, acho que mais possível de se fazer é realmente angariar aliados. Como, eu não sei. Acho que já tem algumas políticas, né? Já se tem uma verba específica para pessoas pretas em partido, uma quantidade de mulheres para ser eleitas, mas a gente sabe que tem as fraudes por aí, né? Tem várias coisas acontecendo para burlar esse sistema e a fiscalizar, de alguma forma, tentar fiscalizar. Mas acho que é um caminho longo, mas possível. Difícil, mas possível. A gente vê algumas mudanças acontecendo. Antes de passar para a Ellen, só um comentário rápido, pegando um pouquinho disso, né, que chega até a ser um pouco assustador isso, né, porque uma das definições clássicas de política é a gestão não guerreira dos conflitos, né. E aí, quando você fala que pessoas são ameaçadas, também automaticamente vem na cabeça a Marielle, né, uma pessoa que fazia parte do poder legislativo da segunda, terceira maior cidade do Brasil, não sei como que o Rio é posicionado aí, né? Mas numas capitais brasileiras, que inclusive já foi capital nacional, né? Uma pessoa que faz parte do poder legislativo ameaça determinados privilégios, é pró-direitos humanos, ameaça a milícia, e tudo dentro do campo das leis, né? A gente tá falando realmente de como é que você enfrenta isso, e essa pessoa tem a vida ceifada. Então, isso é um dilema muito grave para a democracia liberal, a gente tem que também destacar que é uma democracia liberal, porque a partir do momento que alguém tenta resolver problemas que são problemas públicos, problemas sociais que abarcam várias pessoas, essa pessoa tem a vida dela ceifada, né? Então, poxa, qual que é o potencial que eu tenho de enfrentamento e de resolução de problemas sem que eu tenha que, de repente, até montar uma coalizão com pessoas que são talvez detestáveis do ponto de vista político para você. O quanto que eu posso ceder, sabe? É sempre assim que a gente tem que atuar, é uma coisa que é um pouco perversa, né? Por favor, Ellen. Eu também acredito muito nesse lugar de garantir essas pessoas vivas, né, que estão aí.
porque eu acho que é isso, assim, não tem mais como recuar, assim, né? Essa figura do homem branco cis na política, eu acho que ela já não vem convencendo, graças a todos, né? Não vem convencendo mais, assim, e eu acho que as urnas vêm dizendo muito sobre isso, né? Então, eu acho que é um lugar mesmo sem volta, eu acho que é esse lugar mesmo que a gente precisa disputar, né? Eu acho que é sobre esse lugar, e à medida que a gente cresce, né? O que vem retrógrado a isso também se fortalece, também cresce. Então, por isso que eu acho que a gente precisa construir também estratégias de segurança também, né? De como que a gente garante essas pessoas, né? Que colocam o seu corpo, né? A sua intelectualidade se coloca à disposição do bem comum, né? De construir possibilidades de existir também dentro, né, do campo da política, né, do legislativo, aí, do executivo e tal. Então, eu acho que é extremamente importante porque, como eu falei, assim, não vai recuar mais, né? Acho que a tendência é realmente crescer, né? A gente tem aí a eleição 2024, eu acho que vai, né, triplicar aí as candidaturas à vereança por todo o país, né, de mulheres, de pessoas trans, de indígenas, né, de pessoas indígenas. Eu acho que né, a gente tem aí a Erika Hilton, a Duda, a gente tem a Sânia Guajajara, a gente tem a Chankriabá. Então, tem muitas mulheres pretas, né? Então, eu acho que mais ainda do que 2020, né? Então, eu acho que essa é a tendência. E a gente tem aí esse período marcante para todos nós, né? Que é o assassinato da Marielle, e que a gente consiga ter também entendido esse lugar de que a gente, essa movimentação ela vai para o enfrentamento diretamente com esse poder que é essa figura, né, desse homem branco, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, confrontar essa estrutura, né, essa figura que é sem escrúpulos, né, que mata, sim, né? Então, eu acho que a gente também precisa, e que é muito simbólico isso, né? Que a Ivy traz, tipo, todas essas pessoas trans sofreram, né? Ou se tentativa, ou, né, algum tipo de violência. Então, o confronto, ele é direto, né? A partir da... E a gente está falando de um confronto que é da existência das pessoas, né? Que é só a Erika Hilton existir, a Duda existir, né? Isso já... E existir nesse lugar de decisão, né? De poder. Que é isso, enquanto tu tá existindo ali na avenida, na pista, né? Na esquina, na escuridão, no breu, enquanto essas mulheres pretas estão, né? Em situação de drogadição, aí isso tá suave, porque isso, inclusive, justifica a minha estada na minha cadeira, né? Enfim. Mas quando essas pessoas, né, estão ali intelectualmente dispondo de toda a sua existência, né, para esse lugar, eu acho que isso também é um confronto direto, assim. E eu acho que é isso, a gente precisa agora discutir também estratégias de vida dessas pessoas, como que essas pessoas se mantêm vivas, porque deixar de acontecer não vai, porque eu acho que não tem como retroceder, né? Tipo, a gente rala nem um passo atrás. Então, eu acho que em 2024 isso vai triplicar. Então, eu acho que a gente precisa também pensar
de como que a gente vai manter essas pessoas vivas. Maravilha. Bom, a gente está indo para os encaminhamentos, de certa forma, né? Mas antes da gente realmente encerrar, tem uma última pergunta que eu acho que é um pouco filosófica, talvez, né? Acho importante a gente falar sobre ela porque realmente pensar em efetivação, em sonho, em desejo, em possibilidade. Há muitas dimensões da vida a ser consideradas no feminismo como um processo de descolonizar o nosso pensamento. Pensar na infância como espaço de letramento, no acolhimento, um projeto cidadão, um fortalecimento da solidariedade, entre outras coisas, né? Como nós podemos efetivar a ideia de que existe uma luta não necessariamente por igualdade, mas por direitos iguais? Porque isso também é muito importante, né? Existem pessoas, dentro dessa lógica de privilégio que a gente falou, né, que concentram direitos, né, e pessoas que não concentram direitos, né, as que concentram direitos, acho que para além de direitos tem privilégios, pessoas que têm falta de direitos e, enfim, não têm o básico para que possam ter a dignidade da pessoa humana garantida, né, então, como é que a gente pensa realmente maneiras de se efetivar, né, a gente falou um pouquinho aqui realmente de procurar letramento, de, enfim, como é que a gente responsabiliza as pessoas que querem ser aliadas. A gente falou um pouquinho disso, né? Mas seria legal a gente entender como que isso pode ser efetivado por meio do governo, por meio das pessoas. Acho que seria legal a gente trazer um pouquinho disso. E junto a isso, vocês chegaram a ter referências literárias, políticas, afetivas, artísticas que colaboram com essa tomada de consciência e aceitação de si? Porque acho que também tem isso, né? A gente fala o que pode ser feito, mas seria legal também a gente entender mais ou menos individualmente por parte de vocês, né? Quem que vocês acessam como inspiração? Que pensamentos, que ações, que artes, né, podem ser, digamos assim, democratizadas para que as pessoas também... vocês são pessoas maravilhosas e também podem se espelhar em vocês a partir das inspirações de vocês. Você pode começar, Ellen? Posso. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas... que é, tipo, como que a gente... Quais são as nossas inspirações, né? Tá. Eu acho que também é isso, assim, né? Acho que uma vez a Regina, que é do MNU, ela é do MNU, acho que municipal. Ela falou isso, né? Que tão importante quando a gente reverenciar as nossas grandes intelectuais, né? Como Lélia Gonzalez, todas essas mulheres, né? Sueli Carneiro, enfim. Tão importante quanto isso também é a gente falar dessas mulheres dos nossos territórios, né? Das nossas mães, das nossas vizinhas, que também, de alguma forma, ali dentro daqueles territórios, também estão produzindo política, né? Também estão ali reivindicando a partir do abaixo-assinado, reivindicando uma luz na rua. Então, acho que com o processo do nosso espetáculo, eu vivi muito isso, assim, né? Dessas mulheres, o quanto a força dessas mulheres também foram forças motrizes, assim, para que hoje a gente pudesse vivenciar naquele território que é a cidade de Tiradentes, o que a gente entende aí por algo mínimo, assim, né? Que é você conseguir ali ter um ponto de ônibus, ter um hospital, ter uma creche para deixar seu filho, enfim. E o quanto isso foi uma resistência dessas mulheres. Então, essas mulheres me inspiram, né? A luta das mulheres, as mulheres de bairro, né? A movimentação do movimento das mulheres pelas creches. Então, isso me inspira muito. Eu falei aqui, né? Trouxe a Lélia Gonzalez, que é uma pessoa que foi muito importante nesse meu lugar de letramento racial mesmo, né, embora eu sempre tenha tido essa cor, mas por alguns, né, por um grande período da minha vida, eu queria ser lida como uma mulher branca, né, embora... E aí eu falo isso muito, né, gente? Eu nunca me descobri branca, porque... Nunca me descobri negra. Porque para todo mundo eu sempre tive essa cor, né? Embora eu negasse para mim. Então, Lélia Gonzalez, ela me coloca muito nesse lugar, né? De coletiva, de uma luta coletiva e do quanto mais preta você for,
mais politizada, mais uma série de coisas você vai ser, né? Então, acho que eu indico muito Neil Lennon, tá? E aí, tinha mais alguma coisa? Perguntei também como a gente pode efetivar essa ideia. Se organizando também, né? Porque tem, pra nós, assim, né, esse rolê, tipo, só a luta muda a vida. E é isso. A gente tá... E nessa manutenção, né? Porque muitos dos nossos direitos, vira e mexe, eles são conquistados e do nada eles voltam a ser ameaçados. Então, acho que é essa constância, assim. Então, acho que a gente se organizar em movimento que seja, assim, mas estar com outras pessoas, né? E a luta, e a rua, e a mobilização coletiva, e a organização coletiva é a gente ocupar os espaços do executivo, do legislativo, com pessoas, com as nossas pessoas comprometidas com as nossas pautas. Então, eu acho que a gente só vai garantir os nossos direitos quando for nós, né? Também ali na manutenção e na garantia deles. Então, né, por isso que eu falei que essa figura do homem branco, ele já não é mais capaz de nos ludibriar, assim, né? Então, a gente viveu muitos anos aí, principalmente para vereador, né? Que você vota, mas nem sabe muito bem o que faz, né? E o vereador, para nós que pensa o território, ele é extremamente importante. Então, e eu acho que essa sacada, assim, tem muita gente, assim, já na quebrada que tá, né, falando, não, esse daqui eu já não voto mais, né? Nunca fez nada. Então, eu acho que essa consciência, ela tá chegando, assim, acho que a gente precisa conversar com os nossos, e continuar nessa projeção, assim, de que a gente precisa eleger pessoas nossas e que a gente tá aí na trincheira e na luta e só isso vai garantir esses nossos direitos, na verdade, eu acho. Obrigado, Ellen. E você, Rio? Eu acho que é a questão do movimento organizado de trabalhadores também. Eu acho que é isso. É também a gente encontrar um ponto de encontro, né? Porque eu acho que são várias coisas que nos dividem, nos fazem diferente. Mas se tem uma coisa que faz com que a gente se aproxime é o fato de a grande parte da população brasileira é de trabalhadores, né? Então, se a gente se unificar nesse sentido, apesar de tudo isso, acho que a gente pode conquistar muitas coisas, sim. Acho que essa é a questão efetiva, organização política, e não só política nessa coisa de eleger pessoas, mas essa política territorial também, né? De lutar por essa educação melhor naquele lugar, uma pavimentação melhor, o esgoto melhor, coisas básicas daquele dia a dia que a gente pode lutar, e que é algo que vai refletir na eleição de pessoas também. Na questão da inspiração, eu trago aqui o nome dessas mulheres que eu estava ontem, né? Que é a Indianari e a Neon. Mas, para além disso, eu quero trazer o nome da professora Meg Harayara. A professora Meg é uma professora negra de Porto Alegre, se eu não me engano. Universidade Federal de Porto Alegre. Ou é do Paraná, enfim. Meg Harayara. Eu digo ela porque a professora Meg tem uma aula no YouTube de 3 horas falando sobre ancestralidade travesti. Então, acho que ela me trouxe uma referência, assim, de tipo... Você vê que não é agora. A gente é um povo ancestral, a gente é um povo pré-colonial. Assim como o povo preto, assim como o povo indígena, a população trans é uma população ancestral. A gente precisa se apropriar disso e invocar os nossos ancestrais, as nossas ancestravas, e reconhecer essas que ainda estão aqui e que lutaram. Eu agradeço muito as minhas contemporâneas, esse grupo de mulheres e travestis que me acolheram. E acho que também a gente está nesse lugar de ser referência para as pessoas mais novas. É muito, muito bizarro. Muitas das vezes as pessoas chegam no show e falam: você me inspira e não sei o que. Eu falo: que legal. E que responsa também, né?
Mas é muito bom saber que eu sou uma referência que eu mesmo não tive, né? Eu fui me entender enquanto travesti quando eu tinha 25 anos. Então, é um outro momento. Então, olhar uma criança, olhar um adolescente que vai no meu show e diz que eu sou uma referência, isso é muito positivo. Em pensar de que é isso, eu continuo o legado das minhas ancestravas, né? Elas passaram por coisas que eu não precisei passar e essas pessoas não vão passar por coisas que eu passei. Isso é muito positivo. Acho que é isso. Maravilha, muito obrigado. Antes de passar para vocês que a gente está chegando ao final, efetivamente, na nossa conversa, pois é. Antes da gente ir para os encerramentos, eu queria deixar uma dica aqui para a galera, né? Nossa produção trabalha super bem, super rápido. A gente está falando de alguns dados aqui, né? E aí trouxeram aqui para a gente um projeto de TCC do Caê Vatiero, que é um homem trans, e da Vicky Carvalho, que é uma mulher cis, que é o Transfobia em Dados, né? Então, acho bem interessante para a gente conseguir ter um mapeamento do que acontece fundamentalmente nas redes sociais. Eu falei só um trechinho aqui, em que diz que a pesquisa apontou que as eleições de 2022, marcada por um número recorde de candidaturas transgêneres concorrendo ao pleito, resultaram em 665 ataques transfóbicos contra 11 candidaturas com uso ativo na rede social analisada, que no caso é o Twitter. Entre as candidaturas que receberam ataques, as deputadas federais Duda Salabert e Erika Hilton, que nós citamos agora há pouco, foram os principais alvos das agressões, tendo recebido 68,41% e 26,65% dos ataques, respectivamente. Então fica aí a dica para vocês, transfobiaemdados.com. Gente, agradeço muito vocês estarem aqui com a gente ficou realmente muito feliz de compartilharem a existência de vocês conosco. E eu vou pedir para que vocês deixem uma mensagem final e divulguem suas redes, contatos, enfim, o que vocês quiserem, além de falar alguma coisa que não foi perguntada aqui. Você pode começar, eu? Claro. Eu quero agradecer o convite de vocês. Um prazer estar com a Ellen aqui mais uma vez. Bom, eu vou deixar uma frase que eu tenho numa música que eu lancei, acho que ano passado, se eu não me engano, e se chama Ancestravas, que é desistir não é opção, né? A gente não tem essa opção. Então, isso também é uma forma de fortalecer a gente também. A gente vai conquistar muita coisa. A luta é babado, mas é como a Idianara e a Neon disse, né? Já tá diferente, já tá bem diferente do que era antes. Eu peço que vocês me sigam lá na rede social. Meu nome é Ailton Pinambá, tudo junto com Y, AYO. Eu tenho 4 músicas lançadas na plataforma, eu tô produzindo mais 2. E aí nos próximos meses me sigam nas redes sociais que eu divulgo shows lá. Obrigada. E gostaria muito de agradecer o convite, né, a Usina dos Atos e Cines Mateus. Já é um namoro bem antigo com as meninas da Dita, a gente já se conhece há bastante tempo, assim, então eu fico muito feliz quando a gente, né, torna a se encontrar, assim, e também perceber que a gente tá caminhando por vários outros caminhos, assim, mas pensando sempre coisas muito comuns, assim, então eu fico bem feliz de quando a gente pode se juntar. Sigam as Filhas da Dita nas redes sociais, Filhas da Dita no Instagram, Filhas da Dita no Facebook, então saiba lá de todas as informações. Nós também, as Filhas da Dita, junto com alguns outros coletivos, fundou em 2015 a Cooperativa de Artistas, que é uma cooperativa que está com um projeto agora com oficinas de teatro, de circo, de teatro, skate, audiovisual e tecnologia popular. Então lá na nossa página tem todas essas informações. E é isso. Muito obrigada, gente. E sigam a gente nas redes. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Reforço o convite para vocês verem os outros episódios do nosso podcast Diversamente, seu podcast de diversidade. E aproveito novamente para agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, o programa Vai 2, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo, pelo apoio, né? E evidentemente o coletivo Cine Mateus, que está produzindo toda essa coisa maravilhosa aqui para você que está nos vendo na sua plataforma favorita e para você que nos está escutando no seu agregador de áudio favorito. Muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, @Usina dos Atos e @cinemateus.sp, para ver mais novidades e mais informações. É isso. Grande beijo para vocês.